sempre se cuida do nosso filho, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus na igreja. Amém. Já me disse isso no livro de Salmo 122, primeiro. Me disse que a igreja, quando disse vamos à casa do meu Senhor. Amém? Na casa do Senhor a fartura de alegria, né? A paz, a esperança. Amém? Aqui o Paulo, amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Dá uma aumentada nesse microfone também, por favor. Estou achando bem estranho. Aleluia, glória. Aleluia. Um pouquinho só. Aleluia, glória. Aí. Oh, mistério. A palavra hoje vem contra mim e a você. Ele vai falar exatamente sobre nossa fraqueza e sobre a grandeza de Deus. Clama a mim e eu responder-te-eis. Jeremias 33:3. Clama a mim e eu responder-te-eis, anunciar-te-eis coisas grandes e oculta da qual vocês não sabem. A Bíblia vai dizer, Levácia, que Deus, Levácia, fez uma promessa a Abraão de levar o povo ao Egito para um tratado para aquele povo de Israel. Mas Deus é aquele que castiga, aquele que dá chuva, mas também dá um sol ao mesmo tempo, amém? É aquele que faz clarear, é aquele que faz escurecer, é aquele que faz endurecer, é aquele que amolece o coração, amém? Mas de palmeiras. E houve uma luta muito grande, a Bíblia vai dizer que o processo foi grande até chegar no deserto, até chegar no Egito. A Bíblia vai dizer que houve um processo muito grande. Os irmãos de José, para que todo hebreu chegasse até o Egito, a Bíblia vai dizer que o irmão José, o irmão José, ele teve um sonho, da qual, para cumprir aquilo que Deus tinha dito a Abraão, que o povo ia para o Egito. Mas ninguém sabe a forma de Deus tratar. Quando Deus fala assim, você vai em tal lugar assim, você não sabe de que maneira que Deus vai fazer para te levar para aquele lugar. Amém? E Deus preparou exatamente José, filho de Jacó. Deu sonho a ele e ele tinha consciência que mais cedo ou mais tarde aquilo ia acontecer. Mas quando Deus der essas coisas para nós é mesmo, né? Vai acontecer, você isso, eu vou ser governador, eu vou ser um empresário, eu vou ser um homem muito rico. Agora, a forma que ele vai fazer para você chegar lá, esse é o problema. Pode falar. A promessa tinha sido feita a Abraão, como você que recebeu uma série de promessas e conheceu o mundo. Ele vai ser um bem próspero, de ter umas empresas, mas você não sabe que não tem que passar para receber aquilo que ele deu também. Pode falar, também. E a Bíblia diz que o Jacó tinha um tratado diferenciado com José. E por esse tratado diferenciado entre José e os demais filhos, os irmãos tinham ciúme. Os irmãos não gostavam de José exatamente em função do apoio do pai. Porque ele precisava desse apoio. De palma, né? E a Bíblia vai dizer que José teve um sonho e revelou a seus irmãos. E disse: olha, eu sonhei que eu era isso e aquilo, e vocês ficavam debaixo de mim. Meus irmãos ensinaram exatamente em função dessas palavras de José. Aí começaram a chamar ele de sonhador. Começaram a acusar José de sonhador. É bem sonhador. Não sabendo ele, quem deu esse sonho para José foi o próprio Deus. Agora, ele tinha que fazer algo
para isso acontecer. E muitas vezes as coisas não é tão fácil para chegar até a promessa de Deus. A promessa de Deus exige obediência, muitas vezes até os sacrifícios. A obediência a Deus é a parte principal para chegar até exatamente aquilo que Deus para realizar o seu sonho. A Bíblia diz que quando José, os demais filhos de Jacó, eram pastores de ovelhas, né? E aí tinha ido um lugar distante, ver as ovelhas do pai. E de repente, o pai se deu conta que ele estava passando a hora de um dia, uma noite lá fora, e resolveu mandar José para saber como é que estavam os irmãos, para trazer notícia. Mas Jacó jamais sabia, jamais podia imaginar que tudo aquilo ia acontecer na vida do filho dele mais amado. E ele foi, se ele não viu obediente, ele acabou indo e lá, de longe, perguntou a um que vinha não sei de onde, e disse: você viu os meus irmãos aí, que são pastores de ovelhas? Não, ele estava ali, mas estava na frente, vai em direção que você vai encontrar. Os irmãos olharam de longe e viram. Quando vi José disse: lá vem o sonhador. Vai de volta. Lá vem o sonhador. É que muitas vezes não é fácil para você. É por isso que não é bom você, quando recebe muitas coisas, principalmente em sonhos, revelações à noite, não é bom você sair daí escondendo para ninguém. Porque as pessoas muitas vezes não veem exatamente, não têm o grau de espiritualidade e não têm a aproximação de Deus que você tem. E aqui é levar-se a causa um certo transtorno na vida daqueles que não têm esse nível de contato com Deus. E a Bíblia diz que quando eles avistaram José, e disse: havia um sonhador e partiu para cima de José. O que faremos dessa vez? Vamos matar ele. Um deles falou: não faça isso. O que vamos dizer a nosso pai? Já estava tudo marcado por Deus. Faremos o seguinte: tem um poço ali, vamos pegar a túnica dele e vamos descer no poço. Quando ele falou em matar, de repente vem um egípcio. Faremos o seguinte: nós vamos vender ele, porque ganhamos o dinheiro. E o que faremos com ele? Pegamos a roupa dele, matamos o animal, sujamos a roupa dele de sangue e apresentamos a nosso pai. Vai te falar. Grande foi o sofrimento desse jovem na Façulha. Hoje a gente vê elevar-se a homens que estão na igreja, que estão no ministério, diz assim: eu vou ser um político. Só da parte dele. Porque para ser um verdadeiro administrador de um país, você passa da parte de Deus. Por isso que eles estão aí em Brasília, voltando tudo ao contrário à vontade do povo. Por isso que eles estão participando de canalhas, com a carteira de pastor na mão, não é fácil, com sua astrologia, aquele mundo suja, ele é fácil. Por isso que eles estão enganando o povo, ele é fácil na diabo da mentira. Porque quem botou ele lá foi o próprio diabo, não foi Deus, mas bom. Porque Deus, quando leva o homem, é fácil, é para proteger, porque Deus, quando enviou José, é fácil para o Egito, e que ele passou por aquele processo, porque Deus já sabia o que ia acontecer na Nevácia. Deus já sabia o que ia acontecer no futuro. A Nevácia é. E a Bíblia diz que ele, bendito, arrastando em baile, o Potifar, de repente, vê ele e se interessa exatamente por José, porque se casou. Deus tem os seus meios exatamente de castidade, do desejo, e amoleceu o coração. E de repente, o capitão da guarda do rei Herodes mandou exatamente ele para casa. E aí, de repente, ele entregou a chave, ele cuidava feito ninguém, mas José estava acomodado para mim. Se acomodou porque achava isso tudo que ele botava a mão, prosperava. E Potifar creu naquele homem e disse, fez questão de entregar tudo. Mas aí, Deus não era aquilo que
muito mais além, não diz a Bíblia, em Isaías 55, no versículo 7, que os seus pensamentos e os meus caminhos são muito pequenos diante do caminho e o pensamento de Deus. E o pensamento de Deus vai muito mais além, porque havia um propósito de Deus elevar-se, resistir a promessa, confirmar a promessa através dele, a promessa tal que tinha feito Abraão. E de repente, aquela mulher, Deus permitiu que a mulher de Potifar sentisse o meu desejo por ele, e ele esquivava cada vez que ela se aproximava. Chegou uma hora que ela pegou ele no estreito e acabou, acusou ele, saiu, deixou a casa, e ela acusou ele e foi para a cadeia preso. Olha o trajeto, olha o propósito, olha o que aconteceu naquele jovem para que ele fosse chegar aonde chegou. De repente ele, Potifar mandou prender, prendeu, chateou com ele, chegou na cadeia, chegava aonde José chegava, ele mandava uma situação. E o carcereiro começou a entregar a chave para ele, e lá ele começou a administrar. Pelo andar da carruagem, dois servos do rei de Faraó foram presos também. Um copeiro e um padeiro. Bate palma. E a Bíblia vai dizer que ele passa, que quando eles foram presos, muito triste, olhou para o outro e de repente botaram uma ficha naquele e disse assim, ele perguntou, por que esse povo é tão abatido? E disse, essa noite eu tive um sonho esquecido. O cara que servia ali, eu vi uma bandeja de vinho servida ao Senhor de novo, e o outro aí disse, olha, você que teve esse sonho do vinho, automaticamente você vai voltar a servir ao rei. Você vai voltar ao Senhor do teu trabalho. E o padeiro também tinha um sonho. Ele já tinha um sonho com a cesta na cabeça, mas havia alguns povos também, alguns urubus. E ele disse, olha, o seu sonho é diferente. Você não vai mais voltar. Você vai ser enforcado. E aí, isso aqui é uma pincelada para você sentir o que Deus é capaz de fazer. E de repente, tudo aconteceu e passou o tempo. Ele disse, olha, se você chegar lá, vida com o rei, e eu adquiri esse sonho, essa coisa toda, e consequentemente o rei teve um sonho. Falava de 7 vacas gordas, e 7 vacas magras que saíam de dentro do vento, e 7 espigas de milho, 7 pés de milho com 7 espigas gordas e as menores, as fracas e gurias maiores. E quem tinha que traduzir o sonho? José. E quando José chegou, ele debaixo disse assim, olha, Senhor, o cara do vinho, o cara que tinha voltado para o serviço, disse, olha, Senhor, eu me peço perdão, porque lá na cadeia era o ex-trabalhador do capitão da guarda, o Potifar. Ele disse exatamente tudo que ele falou diante desse sonho. Aconteceu na nossa vida. E quem não imita as coisas de Deus, acha que é brincadeira assim. Não é. As coisas de Deus funcionam desse jeito. E de repente o rei disse, manda chamar esse homem. Chama ele. Ele lá falou, traduziu o sonho, ele era subiu do lado de governador. Até aí a promessa maravilhosamente veio, a alegria foi total, porque o sofrimento, a alegria superou o sofrimento de José. E de repente ele elevasse naquela situação, o tempo foi passando, e ele passa, ele trouxe toda a família, ele passa os 7 anos de prosperidade, ele trabalhou, juntou toda a riqueza, mas houve 7 anos de miséria. Era o período que Deus ia levar o povo dele exatamente para o Egito. Tudo que Deus fez essa noite, tudo que Deus faz é perfeito. Mas vamos, tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Mas é bom, é glória a Deus. Tudo que Deus faz é bom, é fácil. E foi bom demais. E nesse tempo de escassez, o povo, Nefácia, eles foram encontrar com José. E lá José tratou eles meio áspero. Mas sabe
recebeu situações até chegar onde ele queria. Depois veio a família, meu pai, veio toda a família, veio os irmãos, o Benjamin, veio todo mundo para o deserto, lá para o Egito, e lá eles ficaram morando. Mas o tempo passou, o rei, aquele que era rei do Egito, morreu. E José também, com o tempo, foi embora. E ele, quando o outro rei assumiu, veio o sofrimento do povo dos hebreus. Bate palmas. Mas tem sofrimento na nossa vida, que muitas vezes a gente fica esperando o que vai acontecer, que vai haver uma mudança. Ele estava acomodado com aquela situação. Ele estava muito acomodado, Elefácia terminou-se. Acomodado e ele nada fazia porque aquilo estava, apesar de doer na vida dele, mas ele estava em conformidade com aquilo. E tem problema na nossa vida que a gente não pode aceitar. Mas só nesse caso você não vai aceitar, então você vai sair pedindo às pessoas para resolver o problema. Não, a nossa luta hoje não é carne e sangue. A nossa luta hoje é contra Satanás. Tá? E a Bíblia ele estava acomodando. Chegou o ponto daquele rei dizer que não queria manejar as parteiras, que os filhos homens que nascessem das hebreias fossem mortos. E as parteiras não concordaram. Ela temia Deus. E disse para ele, e perguntou para ela, por que eles continuam? Está crescendo muito o povo de Israel, daqui a pouco entramos uma guerra, eles são maiores que nós, um maior, e vai nos vencer. E Deus foi deixando acontecer. Foi deixando, e ele estava, não tinha saída para eles. A única saída era ele se voltar para Deus, irmão. O vento da sua mão na tua casa, não é verdade? Você já tentou de todo tipo de jeito para resolver essa situação, e você não encontra jeito, você faz seu amigo, a sua amiga, mandou orar. Não. Depois assim depende de nós, mas nós. E aquele momento foi passando, o tempo foi passando e o castigo cada vez não vai aumentando. Foi aí que, quando o castigo começou a aumentar, fazer tijolo, tiraram porque a princípio eles davam a palha para queimar o tijolo, depois resolveram, os hebreus não mais, eles resolveram fazer o quê? Deixaram de olhar para baixo e começaram a olhar para cima e para baixo. Mais ou menos. Quando eles clamam, Elefácia, Deus já tinha Elefácia feito nascer um homem chamado Moisés. Vai fora. E este homem era responsável, Elefácia. O anjo do Senhor, Elefácia, estava com ele exatamente para socorrer o povo do deserto. O povo que estava lá, escravizado, Elefácia. Esse é o processo, Elefácia. Você precisa clamar. O problema, Elefácia, é que ninguém ensina você a tomar uma atitude. É diferente, sabe como Daniel resolveu o problema dele para não ser tragado pelo leão? Daniel assumiu 3 vezes por dia a nação, porque ele sabia que se ele não fizesse aquilo, Elefácia, o diabo do leão vai engolir ele. Muitas vezes estamos sentados em conformidade com o diabo, tentando acabar com meu filho, com tua filha. Elefácia, você tem essa família em depressão, na Márcia, sendo destruído, o diabo destruindo seu filho na droga, o diabo destruindo sua filha na prostituição, o diabo destruindo seu casamento e você está casado, Elefácia está tendo pau na igreja e nadando. Isso é na hora de tu clamar. Isso é na hora de tu clamar, olhar para cima e começar a enxergar Deus como resposta à sua vida. E foi exatamente isso que fez o povo morreu. Chega, eu não quero mais isso. Deus me socorre deste ano. Deus enviou Moisés para o socorro deles.
resposta veio a Deus. Bate palmas. Deus quer dar resposta para você. Deus quer dar uma resposta para você, mulher. Deus quer dar resposta para você, meu amigo. Ela é fácil, ela é madura, ela é fácil. Deus quer te responder. Não deixe o diabo destruir a tua família. Mas depende de você. Você é cabeça, você foi erguido, não foi para dançar e trabalhar, não foi para estar nessas casas de dor, nessas casas de perdoado, esses homens da bunda suja, esses homens de errado, que nada sabem de Deus, levanta, ensinando energias vocês, levanta, não ensina vocês com a briga com o diabo, mas a diversidade, e a Bíblia diz que Moisés foi ao socorro daquele povo. A luta foi travada, elevada, mas o socorro foi até eles e eles saíram do deserto. Eu não vou entrar em detalhes, sabe por quê? Porque as horas se estendem, mas de colégio. Elevado. Vou fazer uma elevada, uma outra na caiaçou, uma outra atitude de pessoas que não concordaram com o problema, elevado e caiaçou. Davi ungiu a rei. E o pai manda, no capítulo 17, o pai manda preparar algumas coisas para levar para os irmãos e ao rei Saul. E a Bíblia diz que, ao chegar no território, ele viu um alarido, havia um borbulhão. Era alguém que se achava a Deus nas margens dos filisteus e que veio em direção aos hebreus e desafiou os hebreus. Bate palmas. O diabo sabia que Saul, amém, irmão, vamos ficar bem ligados no céu, e aí Deus quer te dar revelação, Deus quer te dar visão, mas preste atenção um pouco, amém? Bate palmas. Dentro da todas as coisas, sempre brincar, sempre orar. Nós estamos aqui exatamente numa hora preciosa, porque qualquer gesto errado me tira a ligação de Deus, amém? Mas as crianças sentarem, né, Márcia? Pode ensinar eles o caminho que deve seguir, sentam, né, Márcia? É Deus quer dar visão, quer dar revelação. Mas essas coisas à minha frente me traz uma ira muito grande, irmão. Eu levar, eu não gosto de ver as coisas erradas nas coisas de Deus, amém? Eu não gosto de ver as coisas erradas na minha frente, porque ele fala, você sabe que ele sentia isso? Ele sentiu raiva, sentiu ira quando ele viu o povo de Israel se destruindo exatamente na mão de Acabe. Bate palmas. Entrou uma ira nele e ele fez desafio aos 400 pelo profeta. E a Bíblia diz que quando Davi se aproxima daquele lugar, bate palmas, então a glória é bem forte. Tempo para todas as coisas, né, Márcia? Tempo de falar, tempo de se calar, tempo de estudar e tempo de relevância, tempo de aprender, a Bíblia diz que quando Davi chegou até os arraiais, a Bíblia vai dizer que quando ele ouviu toda essa bagunça, entrou aí, Davi. Eu não creio, meu Senhor, que tu me ungiste exatamente para presenciar esse inimigo do povo de Israel destruir o seu povo. Aí, logicamente, quando a pessoa de Deus toma uma atitude dessa, vem todo tipo de coisa ruim para cima de você. Vai falar. Próprio irmão, isso levanta na própria comunidade, dentro da própria família, levanta o vento. E a Bíblia diz que quando levar-se na vida do o irmão dele diz assim na Bíblia, já sei bem qual é o seu objetivo. Não sabendo ele que a resposta daquela guerra estava no lombo de Davi, mas ó, você que botou esse homem de fora para cá,
vezes aquele gigante teria uma riqueza extra, ainda tinha direito de casar com a filha do rei. Aquilo mexeu forte no coração de Davi. Mas de qual é? E a Bíblia vai dizer que quando ele olhou aquela situação, ele foi até o rei e disse: olha, eu vou lutar com ele incircunciso. Ele estava preparado. Era um homem separado de Deus. Era um homem que obedecia ao Pai. Um homem que fazia os trabalhos de conformidade com Deus. E a Bíblia vai dizer que o próprio Saul subestimou ele. Mas ele sabia o Deus que ele servia. Mas não. Ele sabia exatamente o Deus que ele servia, que não perdia uma batalha. E Davi disse: olha, se Deus me livrou da mão do leão e do urso, me livrará também da mão desse incircunciso. Mas olha, deixa ele se apavorar, deixa ele se assustar com as pequenas coisas. Aprenda a ser um cristão. O cristão não é fácil, ele vence as coisas, não é fácil. Não é como vulga, com rolação de falação, não. Ele vence a diversidade da vida, porque ele busca a estratégia. Qual é a estratégia do cristão? Está sempre falando com Deus. E quando você se dedica a Deus, ele tem sempre algo para te passar para você. Quando você está no joelho orando, sem dúvida de alguma coisa, ele te orienta: não faça assim. Você vai fazer dessa forma. Mas hoje ninguém ensina você a fazer isso. Ensina você a fazer a campanha. Ensina você a ter dinheiro. Mas se defender nos grandes problemas, que não tem dinheiro que possa resolver, isso não ensina. Mas qual é? E a Bíblia vai dizer que Davi afastou essa atitude. Saul quis vestir com a certa roupa. Aquilo não deu certo, ele levasse nascido cheiro de água. Você não precisa de anel, você não precisa de documento, você precisa da glória de Deus. Mas ó, tu precisa levar a virtude de Deus para você encarar o diabo no terreno da curva, e no comando tráfico, no terceiro, no comando vermelho. Você tem que ter Espírito de Deus para poder vencer se depois de estar na terra. Agora, não se vence com conversa diária. E nem tampouco com conversinha, nem com dança, nem com mané. Se vence com o poder. Mas ó, e essas coisas eles não buscam, porque quem tem o poder não está atrás de Deus. Quem tem o poder de Deus está atrás de fazer aquilo que interessa o negócio de Deus. Está atrás de interessa o negócio aqueles. Aquilo que é interessante para Deus. E a Bíblia vai dizer que ele se dedicou, desafiou o gigante. E o gigante acabou caindo por terra e ele deu vitória ao povo de Israel. É verdade. Você sabe por que ele venceu? Porque ele não se acomodou e não ficou com medo exatamente do diabo. Tem uma série de crentes hoje onde passa essa encruzilhada, eles fazem o medicinal, lembra do tempo da católica, aí eles fazem o Pai Nosso, eles fazem isso e se prendem todinho com medo de medicinal. Isso não é terminar. Nós não posso ninguém, começa a fazer, eu me amo também. Esquece da promessa que Jesus fez. João 14, eu vou para o Pai, mas não os deixarei sós. Pode falar. A falta de sabedoria, Efésios 4, 6. A falta de sabedoria e conhecimento desse povo leva eles a andar se arrastando lá. Seguindo da frente do diabo. Calma. Tem muito crentes que da frente do diabo, é fácil. Ela mandou, ela passou de Daniel. A Bíblia vai dizer que Daniel também não aceitou quando ele foi levantado a ministro do rei Dário. E os inimigos deles começaram a querer. Toda estratégia para você é bom vencer. Não se vence dormindo e comendo e dançando, não. Se vence exatamente no joelho. Vai falar. As coisas de Deus se vence na humilhação. É fácil. E Daniel olhou para aquela situação, é fácil, disse: eu sou do céu de Deus, o diabo está querendo matar. Mandaram ele, fizeram um voto, um projeto para acabar com a vida de Daniel. Você está assustado? Está assustado
fazer com você. Mas você não ora mais. Você não jejua mais pela tua vida. Porque o negócio é entrar na igreja para cantar. Entrar na igreja para fazer teatro. Você vai fazer o que na escola? Quando o aluno na escola é para aprender, ou vai estudar, o professor não vai ensinar. O que você vai fazer na casa de Deus? E você não é orientada para se defender do seu inimigo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, isso virou uma loucura. Vai, ó, isso virou uma loucura. Vai, ó, negócio. Virou verdadeiramente virou uma loucura. Um diabo que capacitou esses homens. E eles hoje estão levando a igreja exatamente para a destruição. Vai, ó, e a Bíblia diz que Daniel não aceitou aquela situação. Ele foi para o joelho e não se envergonhou de orar a Deus, não. Ele abriu as janelas para Jerusalém e lá ele clamou. E os inimigos dele devem viver de joelho dobrado. Porque através daquele joelho seria o vencedor. Vai falar. Para você, não se concorde com o que está acontecendo, não. Você sabe que o diabo está solto, o mundo já é maligno, ele está aí usando esses homens que estão montados poderosamente, desviando você do propósito de Deus, ele passa tirando você dessa doutrina, levando você a brincar com o menino, com criança, ele passa, e o diabo engolindo sua família, destruindo. É para você que está com depressão em casa, sua filha está com depressão, seu filho está preso, sua filha está na prostituição, sua filha está no tráfico da droga. O que é que você tem feito para tirar de lá? Vai dançar na igreja? O senhor não ligar? O senhor não adianta. O que adianta é a atitude que você tem que tomar. Você tem que tomar uma atitude e ter na cabeça. Porque foi isso que Deus disse a Daniel. De Deus que eu? Capítulo 2. Levante bom de pé. Eu não falo com ninguém caiu. Levante bom de pé. Eu falarei contigo, vai lá. Elevação. E a Bíblia diz que Daniel não deixou de ir lá para a cova do leão. Mas o leão não tocou nele, porque ele estava preparado a quebrar a queixada do leão. E quando ele se fortaleceu em espírito, automaticamente, eu creio que o leão nem via ele. Porque o anjo desceu e fechou a boca do leão. Eu estou dando para você a pincelada do que é ser cristão, do que é vencer a diversidade da vida, a negócio. Não deixe o diabo acabar com tua família. Essa mulher que chegou pela sua casa, você pode receber esses crentes ao diabo. No dia que você recebeu, a sua vida começou a ser destruída. Sua finança virou uma desgraça. Sabe por quê? Porque você não vigiou. Pode falar. A Bíblia vai dizer, negócio aí, grande, ó, o mistério tem pressa, Senhor, até é muito grande. Jonas, Deus manda ele, capítulo 1 de Jonas, manda ele para Minas, ele foi para Tarso. E ele foi automaticamente toda a rebeldia do ser humano diante de Deus. Gera problemas, vai pronto, gera bem. E aí, a Bíblia vai dizer que quando ele vem confortado, o vento soprou, ele foi para dentro do furão. E lá procuraram alguém que era responsável pela situação. Se alguém você, vai pronto. Você sabe o que tem que fazer, a sua família está de perto. Você sabe o que tem que fazer para seu filho sair daquela situação, tá, né? Você sabe o que tem que fazer, mas você não faz. Você não faz, sabe por quê? Porque é melhor deixar para lá, cada um por si, Deus juntou, não. É uma responsabilidade sua, vai para ver. E Jonas de Baixa, ele correu na presença de Deus, se escondeu para o porão e o vento soprou. E sopra dentro. Toda rebelião contra Deus, todo vento, todo não a Deus sopra dentro. E soprou. Soprou na vida daquele homem. Na vida do arqueiro. E ele buscava quem era o responsável da situação. Por atrás de Jonas ainda não foi um dormindo. O crente sabe que o vento está tomando conta do país, do mundo. O rico querendo escravizar o pobre, ao demônio da relevância dos ricos querendo voltar que o pobre seja escravo de novo. Não estou nem percebendo qual é a atitude do diabo.
E a Bíblia é verdade. Os homens acharam aí procurando, ele faz realmente levando aí. Que Deus você serve, de que país você serve? Ele sou hebreu. Ele assumiu a responsabilidade. E quando assume, ele diz: o que faremos para que esse vento venha acalmar? E joga no mar. Foi aí, quando ele caiu no mar, foi aí que ele no sofrimento resolveu clamar. No capítulo 2, do versículo 2, a Bíblia diz que ele clamou no ventre do peixe, e ali Deus enviou a resposta para ele. Mas bom, a resposta é minha para você. Mas você está acomodado demais. Você se acomodou e acha que tudo isso é normal naquele cristianismo. Não. Tem situação que você tem que se impor. É verdade. Tem situação que você tem que erguer a cabeça e dizer assim: isso não está certo. Eu não posso passar por isso. Eu não posso ver essa situação. Não foi o que Deus me prometeu. Agora, toma uma posição diante de Deus hoje e ergue a tua cabeça e não baixe esse sofrimento. E a Bíblia vai dizer que quando ele leva a súria, ele sabe que o povo ficou preocupado com aquele homem de Deus no mar. Veja lá. E Deus lançou ele aonde ele queria ir. Mas vamos, aonde ele queria ir. Vou dizer para você, prepare-se uma outra situação, prepare-se um exemplo ensinado do que a mensagem para 2 horas. A Bíblia vai dizer, elevar-se, que Pedro estava preso, livro de Atos, no capítulo 12, no versículo 15, no versículo 5, a Bíblia vai dizer que a igreja estava clamando por ele. Ele estava preso, ele estava desvanecido, triste, abatido, mas a igreja estava clamando. E a igreja clamando, de repente, Deus envia o anjo diante de Pedro, solta as correntes, as cadeias, desprendeu Pedro daquela amarração, soltou Pedro até o portão, e Pedro foi ter exatamente na casa aonde o povo estava em oração, orando exatamente, clamando para que Deus pudesse enviar socorro a Pedro. O crente perdeu o interesse de orar, perdeu o interesse de buscar Deus, perdeu o interesse. A igreja está entregue numa apostasia só. A igreja não se acorda, a igreja não acorda, mas a igreja está correndo a cada dia. Porque o que faz o homem de pé, o que mantém o homem de pé é oração, negócio, é renúncia. O que mantém o homem de pé, o que mantém a mulher de pé é o poder da oração, o poder do jejum, porque com os joelhos dobrados, os multidões levando a sua vida que cai. Ainda passou. Mas a igreja perdeu esse vínculo com Deus. É melhor dançar e fazer teatro de que assumir o compromisso para com Deus. E aí a igreja está perdendo batalha, só vê filho de crente lutado, só vê filho de crente na construção, só vê filho de crente preso, só vê reclamação desse povo 24 horas, por quê? Porque é cômodo o sofrimento da minha. Mas eu fui chamado, também fui chamado para defender aquele povo. Eu fui escolhido exatamente para defender o povo de Deus. Então eu não posso me dar o luxo de passar a noite dormindo enquanto o diabo está matando a vida. Eu não posso dar o luxo, de dormir e ver as pessoas com fome no meio da rua. Eu não posso dar o luxo de dormir, e ver as pessoas doentes no meio da rua. Mas não. Esse é o seu Deus. E a Bíblia vai dizer que o anjo chegou, abriu as portas, tirou Pedro, e Pedro foi pego com elas, aonde estava, orando, clamando ao Senhor. No final dessa história, clama a mim, e eu respondeste, anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas, e você não pode nem imaginar. De volta, hein? Por isso, Deus, ó Pai, quer finalizar uma mensagem muito grande, mas não posso dar isso para alguém, porque o tempo é determinado. Por isso, Deus, ó Pai, nesta noite, esse dia, eu quero pegar cada ovelha que ouviu essa mensagem, cada pessoa que veio se despertar, ó Deus, ó Pai, para santificar, para simplificar, para melhorar, sair dessas casas que oferecem como resposta
coisas de outro. E por isso que nesta noite, nesse dia, alcança essa mulher que chora, eleva-se porque essa filha está com decisão, você que perdeu seu namorado, quer se matar, ergue a cabeça, sabe disso, você é nova, você tem tudo para ser feliz, mas fala não. Saia exatamente desse pensamento, tudo que o diabo quer que você se suicida. Saia dessa depressão, essa coisa que tira, eleva-se, tira a sua alegria, vai, saia desta cama, saia deste quadro, saia exatamente desse aparato de Satanás. Ergue a cabeça e dá um tapa desse demônio. E a sua felicidade está na porta. Eleva-se é a hora de despertar. Na hora de você sair, eleva-se aqui a cabeça e deixar você que está doente, se pegando essa enfermidade, achando que está tudo acabado. Ergue a cabeça e diz: não, Satanás, a enfermidade já se levou na cruz do Calvário. Saia você dessa enfermidade. Esse diabo não pode tirar a tua vida do tempo. Mas não se incomoda, não fica acomodado com o que está acontecendo, deixando o diabo passar o rolo com pessoas em cima de você. Saia, não existe impossibilidade para Deus. O Deus que tirou o povo do Egito e trouxe para a cidade, na terra que ele prometeu, o mesmo Deus. Saia desse rolo, você continua parado dentro de casa, elevado-se, deixou de fazer aquilo que interessa a você mesmo. Você é responsável. Você, o povo que recebeu Jonas não sabia que Jonas ia fugir de Deus. Mas você sabia que aquela mulher que entrou na sua casa estava toda torta. E daí para frente, a sua vida foi uma desgraça. Tá bom? Não é fácil. Porque quando Jonas entrou no barco, fora de ordem de Deus, ele levou toda a mercadoria e foi jogado no mar. Então, saia dessa situação, conta com Deus nas suas coisas, deixa de confiar em fulano e Beltrano, ciclano, deixa desses fofocas, elas se ajuntam para falar uma da outra. Não se ajuntam, não forma grupos para orar, não forma grupos para jejuar, não forma grupos para entrar em direção de Deus, mas adoram falar da vida dos outros. Toma vergonha na cara, se consegue essa noite e recebe essa vitória dessa palavra para a glória de Deus. Amém? Me traga, chega aqui. Você é a mãe, mas não pega nem não. Você vai ter que bater na rosa. A mãe traga o filho, fica do lado dele. E Deus através dele vai botar sangue nessa criança. Vem, vai que bom. Vai mudar a vida dessa criança através desse sangue que você vai receber agora, amém? Revelação, não, fica coisa que não pode ser, não pode ser. Olha bem para mim, amantíssimo Deus e eterno Pai. A tua palavra vai dizer para mim: se não houvesse mais prodígio e maravilha, o povo não acredita. Os sinais e prodígios, Deus, ó Pai, servem para a confirmação da tua presença. Como diz a tua palavra de Lucas, no capítulo 4, no verso 18: e teu Espírito está comigo para curar e fazer. Ó Deus, ó, não diz a tua palavra que os anjos são meus conselhos e são. Eu vou pedir não para mim, como diz a tua palavra, o livro de João, no capítulo 15, no verso 7. Se tu estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiseres, e assim não será feito. Para aumentar alguma força de sangue, fácil para a vassoura. E agora coloca essa agulha na veia do Pai, que está representando o Filho dele. Elevar-se, fácil e sentir esse Pai, cheio de graça. Agora bombeando esse sangue para mim. É bombeando, né? É bombeando e anula o som. Bombeia, bombeia, vai morrer, essa criança, ele não tem mais.
Senhor, Ele está representando esta criança, que é sangue do mesmo sangue, carne da mesma carne, é parte do Senhor. Vai conosco, vai combinando este coração, vai conosco, que legal, vai combinando a moça de sangue para lá dele, vai quando isso, comer até adormecer o chute, mas agoniando, faz ele sentir esse sangue como passa pelas veias dele, que está chegando esta criança, porque ele está representando a criança não tem noção, não tem ação, mas ele está representando o filho. Por isso, Deus, ó Pai, continua agoniando este sacações, este sangue na veia do teu filho, para despertar esta criança, para levar. Vai combinando, né, criança? Agoniando-se, elevadas. Agoniando, levanta-se. Você que está em casa vendo, você tem que estar chamando este homem do outro. Não. O meu povo merece mais sabedoria e conhecimento. Jó disse que ouviu falar de Deus, ele não conhecia Deus. É o que o povo tem que conhecer esse Deus. Porque o Deus que eu conheço, talvez você não conheça. Esse é o problema, levado. É por isso que Deus faz o que faz. Porque não basta você estar na casa. Você precisa ter intimidade com Deus. Precisa buscar Ele para que Ele possa se revelar o que Ele é capaz de fazer. Será que eu sou diferente de Elisa? Será que eu sou diferente de Pedro? Não. Basta eu entrar naquilo que Ele quer. Basta eu entrar na vontade dEle para que Ele possa me usar da mesma forma que usou aqueles homens. Mas não. Por isso, Deus, continua comigo, continua com a sua, continua como eu sou, continua caralho, como tu cai sério, continua como eu sou, como com a sua, vai comigo esse ser, comigo mais, comigo mais, comigo mais, mais a alegria profunda deste jovem, dessa criança. Agoniando, agoniando com mais potência, mais força. Bota mais sangue neste rosto, bota mais sangue nesta criação. Mais o povo eu sou, mais sangue, mais massa. Combinando para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Elevado, combinando, prepara-se, e tudo que tiver por dentro dessa criança será retirado através desse sangue do céu. Combina mais, como eu sou, como eu sei, Deus vai combinando, combina buscar a maçonha, vai combinando, e dê vitória este moço e essa criança, em nome de Jesus. Amém. Está assustado? A mão está pesada? Pode bater a sua pipoca, já não é mesmo? Amém, que Deus abençoe a todos. Aqui nós estamos encerrando a minha parte e que a igreja possa receber essa palavra e botar em prática. Que Deus abençoe em nome de Jesus.